A gente passa a palavra agora, então, para a Andréia Galassi, da UNB. Bom dia a todos. Para mim é um enorme prazer estar aqui, acho que dividindo, como a professora Fátima falou, dividindo a mesa com pessoas tão seletas, a plateia seleta, e ter a oportunidade de dividir com vocês, em primeira mão, os resultados preliminares de um estudo que eu venho realizando lá em Brasília, no Distrito Federal, que tem tudo a ver com a discussão que a gente está fazendo. Eu acho que o que todos que me antecederam falaram vai totalmente ao encontro do que eu vou apresentar. Então, para mim é um grande prazer, são resultados preliminares dessa pesquisa, mas que vai possibilitar com que a gente discuta e reflita sobre prevenção, enfim, a educação, adolescente. Então, a pesquisa... Volta só para eu ler, por favor. A pesquisa que eu estou realizando é relacionada aos fatores associados à ocorrência de reincidência em atos infracionais entre adolescentes do sexo feminino. Eu vou contextualizar, antes de começar, é uma pesquisa que é realizada na Unidade de Internação de Medidas Socioeducativas em Brasília. A gente tem 5 unidades, essa é uma das, e foi realizada com adolescentes do sexo feminino. E aí eu vou contando ao longo da apresentação o que a gente vem fazendo. Por favor, pode passar. Bom, acho que tem uma questão, né, que quando a gente discute, enfim, drogas e a questão política, eu acho que a gente vai ter oportunidade na mesa seguinte de poder até problematizar essas coisas, que é a relação da política que nós temos e o quanto isso impacta do ponto de vista da reclusão de pessoas pelo uso de drogas, pelo tráfico, e a gente tem, então, um panorama grande de pessoas que estão reclusas pelo uso de substância. E a gente, então, com relação aos adolescentes, que é o foco desse trabalho, a gente tem um aumento de 40% em 6 anos de adolescentes no Brasil que estão internados, cumprindo medida socioeducativa de privação de liberdade, ou seja, que é a medida em que eles ficam internados nas unidades socioeducativas por total, não é semiaberto, é a privação completa. Enfim, então, é uma questão que vem sendo discutida não só aqui, mas mundialmente, que é a relação do uso de substância, a proibição e o quanto isso impacta no encarceramento de pessoas. E para os adolescentes isso não é diferente. Pode passar, por favor. E aí, assim, com relação aos adolescentes, a gente tem já algumas pesquisas que demonstram que aqueles que cometem os atos infracionais graves, eles tentam a persistir nessa infração, tendem a persistir como infratores, ou, no caso, depois de 18 anos, como criminosos quando adultos. Ou seja, ele leva essa experiência que ele tem, essa vivência da adolescência com a relação em atos criminais quando adultos. E aí a gente reflete e pensa sobre a integração sobre a interação dos fatores que se relacionam com a infração juvenil e que é complexa. Acho que quando a gente pensa em drogas, em que a gente também define que é uma interação complexa de fatores que vai determinar o uso, a dependência de substância de determinadas pessoas, a questão do ato infracional ela vai meio que nessa linha. É uma interação complexa de fatores, de vulnerabilidades associados à condição daquele adolescente que faz com que ele vá cometer ato infracional. E, especificamente para a mulher, que é o foco desse estudo com as adolescentes, tem alguns trabalhos que demonstram, então, alguns fatores que estão associados, que parecem influenciar na condição de infrator, que é o abuso de drogas, o envolvimento prévio com outros crimes, o nível educacional, a relação com os pais, e isso vai se assemelhando com o que a professora Fátima comentou, e aí, mais adiante, a gente vai ver essa relação. Então, esses fatores com relação à mulher, não só com a mulher, mas especificamente com adolescentes do sexo feminino, parece ter uma relação. Próximo, por favor. E aí, assim, essa discussão de reduzir a reincidência, ou seja, de voltar, então, o adolescente,
ele comete o ato infracional e ele volta a cometer, é um grande desafio não só para nós, mas mundialmente é discutido de que forma, então, que é possível se discutir maneiras de diminuir a reincidência infracional, do ato infracional. E aí, do ponto de vista brasileiro, a gente tem um alto número de reincidência, ou seja, o adolescente comete o ato, ele cumpre a medida socioeducativa, ele volta a cometer ato novamente, aí ele volta a cumprir a medida socioeducativa. E no Centro-Oeste, que é onde foi realizado o estudo, em Brasília, a gente tem, então, que quase a metade dos adolescentes reincidentes está no Centro-Oeste. Então, a gente tem um alto índice de reincidência no Centro-Oeste, de quase metade da população que é reincidente no Brasil está lá no Centro-Oeste. Por favor, pode passar. Assim, apenas para localizar, acho que além do ECA, que dispensa apresentações, a gente tem um outro regulador do sistema socioeducativo, que é o SINASE, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que é quem estabelece as regras para o cumprimento que essas unidades de internação devem cumprir em termos com relação à medida. Então, o SINASE, ele, de alguma forma, fiscaliza e impõe as regras que essas unidades devem cumprir. Claro que com interlocução ao ECA, com relação aos pressupostos que o ECA apresenta. E ambos, então, visam, de uma maneira, dentre outras coisas, visam abrigo, proteção e ressocialização do jovem infrator, retirando, tendo como objetivo retirá-lo do ambiente desviante, e procurando inseri-lo em escolas, em cursos profissionalizantes, para que, ao sair do cumprimento da medida, ele não retome, ele não seja reincidente. E aí, enfim, apenas como informação, que é, então, quem determina que medida é o juiz, e óbvio que os casos de maior potencial ofensivo é o que tem a internação como medida, e que é justamente as adolescentes deste estudo. São as meninas que ficaram internadas porque no cumprimento dessa medida de reclusão, por conta dos atos que são mais graves, e a gente não chama reclusão, não é o nome correto, o nome é internação. Próximo, por favor. Bom, e aí, então, considerando que a gente tem um alto índice de reincidência, é possível concluir sem muita divagação de que a gente tem altas falhas no nosso processo de ressocialização de jovens em conflito com a lei. E que, então, o processo de reabilitação não vem cumprindo com o que deveria cumprir. E aí esse trabalho, ele teve, então, como objetivo caracterizar as adolescentes internadas entre esses anos de 2004 a 2011, é uma amostra grande, analisar os preditivos para a reincidência, e como foi falado pelas colegas anteriormente, os fatores de risco e proteção associados à reincidência, e promover e discutir possibilidades de intervenção para diminuir reincidência e uso de substância também, que é o que eu vou apresentar na sequência, por favor. Bom, então, são 404 adolescentes, então é uma amostra importante, uma amostra grande, que tem a idade de 12 a 22 anos e que estão internadas nessa unidade de internação em Brasília. E as informações que foram coletadas são dados sociodemográficos, informações da família, uso de drogas pela adolescente e pela família, tipo de ato infracional, frequência à escola e a reincidência no ato, quem é reincidente ou não. Pode passar, por favor. Bom, aqui alguma explicação mais do ponto de vista estatístico do que a gente vem realizando. Então, a gente tem como foco a reincidência, que é o que a gente está observando, e as outras variáveis que estão associadas ao ato, que é o que eu vou deixa eu dizer, acho que vale a pena dizer quais são, então, as variáveis independentes, que é a frequência à escola, a residência, se morava sozinha, ou com familiares ou pais, então a gente juntou familiares e pais no mesmo bloco, o uso de drogas pela adolescente, o uso de drogas pela família e o tipo de ato infracional, que foram categorizados da seguinte forma: roubo, tentativa de roubo, furto, separado, tráfico e porte de drogas, atentados contra a vida, ameaça e extorsão,
lesão corporal, vias de fato e outros. Pode passar. E aí aqui, então, como eu falei, são resultados preliminares, a gente ainda está trabalhando nisso, a gente vai em breve ter a apresentação formal, submetida, publicada em revista científica, e o que a gente tem para que vocês tenham uma ideia do que a gente está falando e que vai completamente ao encontro do que as colegas falaram anteriormente. Então, a gente tem, então, que a maioria das adolescentes tem idade de 16, 17 anos. Os atos que são mais reincidentes é roubo, tentativa, tráfico ou porte de drogas, são os dois. O uso de drogas pela família é a maioria da amostra, ou seja, o uso de drogas pelo adolescente é a maioria e não o uso de drogas pela família é a maioria. Ou seja, a maioria das adolescentes tem uso de drogas no seu histórico, porém a maioria não tem pais usuários de drogas. A frequência, não frequentar a escola é a maioria e viver com os genitores é a maioria. Pode passar. Bom, aí então, para a gente pensar um pouquinho das variáveis que estão associadas à reincidência, que é o uso de drogas pelo adolescente, não frequência a escola, ou seja, quem faz uso de substância está associado a reincidir no ato infracional, quem não frequenta a escola também, quem não reside com os pais e familiares, idem. O tipo de ato que está mais relacionado com a reincidência é o furto. E o outro tipo de ato também relacionado é lesão corporal, vias de fato e desacato. Então, a gente tem esses dois atos infracionais mais relacionados à reincidência e essas outras características que se associam à reincidência. Quem reincide tem essas características presentes. Pode passar. E aí uma associação, então, com o uso de drogas, né? O que a gente encontrou de associação? De que aquelas adolescentes que têm o uso de drogas pela família, ela tem uma associação, ou seja, ela usa mais droga. Quem tem familiar que usa substância, tem uma probabilidade maior de usar. As que não frequentam a escola usam mais substância e as que não residem com pais e familiares usam mais substância do que aquelas que residem. Pode passar, por favor. Essa figura, eu sou apaixonada por ela, porque ela demonstra de uma forma muito clara a associação que a gente tem entre uso de drogas e reincidência. Então, só para a gente ter uma ideia, nos quadrantes, aquele primeiro à direita ali em cima, ele demonstra os atos, e não só os atos, mas as variáveis, as características que estão mais associadas a um alto uso de substância e uma alta reincidência. Então, só para a gente ter um exemplo, aquelas meninas que moram sozinhas, por exemplo, elas têm uma alta probabilidade para reincidir e um alto uso de substância. Por outro lado, se a gente olhar ali embaixo, quem estuda tem uma baixa reincidência e um baixo uso de substância. Só para, não vou explicar, mas essa é a lógica, né? Então, acho que quando a gente olha essa figura com todas as variáveis, acho que deixa muito claro o que está associado à reincidência no ato e com relação ao uso de drogas. Pode passar, que é o último. Bom, então, assim, alguns destaques, né? Como eu falei, são resultados preliminares, estamos fechando, mas já dá para a gente ter algumas indicações de que, infelizmente, não é novidade, os destaques, que o que a gente tem, por exemplo, é que as adolescentes a característica de uma forma geral dessas adolescentes, elas têm um baixo nível educacional e elas fazem uso de substância. A maioria das adolescentes não tem os pais usuários de drogas, o que é diferente do que acontece em outros estudos. Então, isso foi uma característica diferente dessa pesquisa. E as adolescentes usuárias de drogas, elas vêm de família de usuários de drogas, não frequentam a escola. E, para fechar, eu acho que isso é o que eu disse que não é novidade, e que a educação e o cuidado familiar é o ponto-chave, tanto para a prevenção da reincidência no ato infracional, quanto para a prevenção do uso de substância dessas adolescentes da pesquisa. Então, esse é, por último, o e-mail, o contato, e muito obrigada.